falando sobre o assunto. Opinião e jornalismo independente, sério e com credibilidade. Olá, tudo bem? Eu sou o Edivaldo Santos e você está no seu canal Falando sobre o Assunto. É um canal que trata de diversos assuntos, inclusive a política nacional. No Falando sobre o Assunto de hoje, nós vamos falar dessa comunhão, dessa união entre Alckmin e Lula. Também vamos falar o que um já falou do outro no passado. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou no dia 9 de dezembro de 2017 que, ao tentar voltar ao poder, Lula quer voltar à cena do crime. A fala do então tucano foi proferida em uma convenção do PSDB, partido do qual, na época, ele fazia parte. E nesta reunião, ele foi oficializado como presidente do partido. Quando teve a oportunidade para falar, pela sua vez, Alckmin atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que é o pré-candidato à presidência da República pelo partido. Na época, ele disse o seguinte: depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder, ou seja, ele quer voltar à cena do crime. Nós o derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da história, disse Alckmin. Ainda no seu discurso, Alckmin defendeu melhorias na infraestrutura, educação, saúde e segurança pública. O então tucano mostrou-se também favorável às reformas do governo, como as reformas da Previdência, trabalhista e tributária. Na época, ele declarou o seguinte: temos os caminhos para devolver o Brasil aos brasileiros. O Brasil vive uma ressaca. A ilusão petista acabou com o pesadelo, disse Alckmin. Mas você pensam que para por aí os ataques de Alckmin contra Lula? Não. Em 2006, quando ele era adversário de Lula nas eleições e na pré-campanha de 2017, Alckmin não poupou ataques ao ex-presidente, que pode ser o seu futuro companheiro de chapa. Nesta época, Alckmin falou que, diferentemente do petista, ele não convivia com o crime e acusou o ex-presidiário de chefe de quadrilha em relação ao mensalão. E aí, Alckmin continua os seus ataques contra Lula e diz que nunca houve tanta disfarçatez e tanto banditismo em esferas tão altas na República. Com isso, ele estava se referindo ao seu futuro parceiro de chapa nas eleições para a presidência de 2022. Já em outro instante, ele disse o seguinte: que tempos são esses em que um procurador-geral da República denuncia uma quadrilha de 40 criminosos que tem na lista ministros, auxiliares e amigos do presidente? Que tempos são esses que, em cada vez que se ouve uma notícia sobre a quadrilha dos 40, os brasileiros pensam automaticamente em silêncio? E o chefe? Onde está o chefe? O líder dos 40 ladrões, disse o ex-governador em comício em Minas Gerais, se referindo, claro, a Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda no mesmo ano, em tempo de eleição, Alckmin disse que o PT tinha associação com o PCC em São Paulo. Ele também chamou o candidato do PT de fujão e covarde por não aparecer em debates de campanha eleitoral. Isto após as denúncias do mensalão virem à tona contra o petista. Em relação a isso, o ex-tucano disse o seguinte: há indícios sim de associação. Basta você olhar manifestos do PCC, o que eles dizem sobre a política e coisas que eles dizem inclusive nas gravações. Eu não diria que há provas, mas isso merece ser investigado. Agora vejam só como as coisas mudam. Vejam só como a narrativa e o discurso político muda. Já agora, recentemente, na cerimônia que selou a entrada de Alckmin para o PSB, ele fez um discurso com diversos elogios a quem ele criticou tanto, Lula. Na sua fala, Alckmin disse o seguinte: temos que ter os olhos abertos para enxergar a humildade, para entender que hoje Lula é o que melhor reflete e interpreta o sentimento de esperança do povo brasileiro. Ele representa a democracia, disse Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, futuro companheiro de chapa de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas agora vamos à contrapartida.
o que disse Lula sobre Alckmin no passado? Bom, durante uma entrevista na campanha eleitoral de 2016, Lula disse que ficou irritado com suposição de Geraldo Alckmin, quando ele disse que o então governo deveria vender o avião presidencial. A partir daí, o petista disparou contra Geraldo Alckmin e Lula disse o seguinte: a gente era multado em todos os aeroportos da Europa. Ficava voando esperando achar alguém que desse autorização para pousar. Fico irritado pela pequenez política de Alckmin, disparou o petista Luiz Inácio Lula da Silva. No mesmo ano, em horário eleitoral, o ex-presidiário disparou contra Alckmin e disse que ele agia com hipocrisia, desprezo ao povo e tinha medo de punir desvios. Acompanhe o que Lula disse em relação a Alckmin. Estamos agindo sem varrer lixo para debaixo do tapete, sem medo de punir. Seja quem for, doa a quem doer. Um comportamento bem diferente de certos políticos que hoje se dizem defensores da ordem e da moral e que ontem fizeram o contrário. A hipocrisia e o desprezo ao povo não voltarão jamais a este país, disse Lula. Agora, interessante essa parte de Lula aqui, né? Quando ele diz: estamos agindo sem varrer o lixo para debaixo do tapete. Isto sim que é uma hipocrisia. Varreram sim o lixo para debaixo do tapete, protegeram amigos, companheiros, colegas, ministros, tanto é que tem muita gente presa por causa disso. Ele, o chefe da quadrilha, não está preso porque recebeu um benefício e está aí, inclusive, candidato a presidente da República. Mas, se não fosse isso, ele estaria preso. Era para estar preso porque o lugar de ladrão é na prisão. Agora, interessante isso aqui. Assim como Alckmin acusou Lula de associação com o PCC em São Paulo, o ex-presidente rebateu o ex-governador e disse que o governo paulista, comandado por Alckmin na época, mantinha relação com a facção criminosa. E ele diz o seguinte: o Brasil sabe muito bem quem deixou São Paulo refém do crime organizado. E os paulistas sabem quem mandou engavetar mais de 60 CPIs para que o seu governo não fosse investigado. Aí está a declaração de Lula contra Alckmin. Falando sobre o assunto, a opinião de Edivaldo Santos. Deixe também o seu comentário, a sua opinião, falando sobre o assunto. Você sabe qual a conclusão que eu tiro de tudo isso? A conclusão que eu tiro de tudo isso é a seguinte: é que parece que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, está querendo voltar à cena do crime com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isto porque agora os dois estão no mesmo barco, estão seguindo na mesma direção, estão no mesmo caminho. Será que não vão parar os dois na cena do crime? Eu vejo também nisso que o PT foi e é igualzinho ao PSDB. E o PSDB não tem diferença nenhuma do PT. O que eles falavam um do outro, os ataques direcionados de um para o outro, não passavam de mentiras para enganar os eleitores. E aí estão todas as provas. Foram só mentiras para enganar a mim, para enganar a você, para enganar os eleitores. Agora, os rivais estão juntos e juntos seguirão e, quem sabe, poderão chegar juntos, abraçados, até a cena do crime. Bom, aí foi mais um falando sobre o assunto. E no assunto de hoje, a gente falou de Alckmin e Lula, que estão seguindo juntos para o mesmo caminho, seguindo juntos na mesma direção e podem parar todos eles na cena do crime. Se você gostou, deixe o seu comentário. Inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber notificações de quando tiver novos vídeos no canal. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Até o próximo vídeo. A gente se vê por aqui. Falando sobre o assunto, opinião e jornalismo independente, sério e com credibilidade.